Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o capítulo 5º do livro do Gênesis, nosso 30º encontro. Vamos trabalhar do versículo 18 ao versículo 24. Diz assim, capítulo 5, versículo 18. Quando Jared completou 162 anos, gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Jared viveu 962 anos e morreu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Enoque andou com Deus depois do nascimento de Matusalém. Enoque viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Versículo 24. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o arrebatou. O autor aqui coloca um acréscimo que não encontramos nos esquemas precedentes. De Enoque vemos que ele andou com Deus, isto é, viveu retamente. Depois desapareceu, pois Deus o arrebatou. Enoque não morreu como os outros, mas foi arrebatado devido à sua retidão. Nós vamos ver isto. Enoque aqui prefigura Noé, que também andou com Deus. Enoque é o único personagem que comunicou com Deus. Caminhar significa seguir a lei, a ética, a moral e a vida espiritual, que ainda não eram escritas, mas que Enoque trazia em seu coração. Como em Abraão, que se diz que ele observou todos os mandamentos, os estatutos, decretos, e, portanto, ele era obediente, e Deus reconhece esta obediência como justiça. A mesma coisa se diz de Enoque. Todo o tempo de Enoque foi de 365 anos. Quando se diz todo o tempo que Enoque viveu, faz referência ao número 365, que é uma chave de leitura importante e equivale aos dias do ano, 365 dias. E já tenho conhecimento de que naquele tempo o ano já era fundado em 365 dias. Enoque caminhou com Deus, isto é, seguiu a vontade de Deus, e Deus o tomou para si. Que fim levou Enoque? Não se sabe. É um personagem importante. E foi até citado por Judas na sua epístola, sua carta. E ali nos lembra que ele refere aos homens no seu tempo, Enoque refere aos homens do seu tempo, que estavam se comportando mal. E que Enoque então profetizou. Eis que o Senhor veio com seus exércitos de anjos para fazer o julgamento universal e convencer todos os ímpios de todas as suas impiedades criminosas e de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios proferiram contra ele. Judas, versículo 14, 15. Judas só tem um capítulo, então, os versículos 14 e 15. Vemos que já no tempo de Enoque já existiam coisas negativas e que o fez profetizar o juízo da pregação da justiça. Enoque foi um personagem importante, que existe
na literatura judaica. O livro do Apocalipse de Enoque, o livro de Enoque. Deus revelou a Enoque todas as artes existentes, as ciências, e também o ensinou a escrever. Segundo a literatura hebraica, Enoque foi o inventor da escritura. Enoque provavelmente não foi arrebatado ao céu, como diz a tradição, mas a escritura diz simplesmente que Deus o tomou para si. Mas não se sabe onde. Usa a palavra arrebatou. Ele foi tomado e levado a um campo, a um acampamento divino, onde Deus tomou conta dele. Enoque era o homem mais próximo da divindade, considerado quase como uma figura sacerdotal, mediadora entre o homem e Deus. Quem deve ir até Enoque para que ele pudesse interpretar ou intermediar entre a pessoa e Deus? Essa história nos faz referir também a Noé, como nós vemos no livro de Enoque, capítulo 106, no versículo de 1 a 7. O que se diz ali de Enoque? Eu tomei uma mulher para meu filho Matusalém. Ela deu à luz e lhe colocou o nome de Lameque. A justiça foi humilhada até aquele dia. Quando teve a idade conveniente, tomou para si uma mulher e essa lhe deu um filho. Qual é a genealogia que nós encontramos aqui? Enoque, Matusalém, que gerou Lameque, e Lameque, que gerou Noé. Agora, o que se diz de Noé? Diz que a carne de Noé era branca como a neve e vermelha como as rosas. Seus cabelos brancos como a lã e seus olhos formosos. Quando abriu os olhos, iluminou toda a casa, como o sol, e toda ela brilhou muito. E quando foi levado pela mão da parteira, abriu a boca e falou com o Senhor, o justo. Lameque se assustou com ele, seu pai. Saiu e foi até seu pai Matusalém. Ele disse: tive um filho estranho, que não é como os homens, mas que parece como o filho de anjos. Pois sua natureza é outra, não como a nossa. Seus olhos são como o raio do sol e seu rosto luminoso. Ele parece que não é meu, mas dos anjos, e temo que algum presságio acontecerá em seus dias na terra. Então aqui é Noé, provavelmente esse presságio se referia ao dilúvio. Aqui estou, Pai, para resgatar-te, perdiste e pedir-te, agora vem. Então pedindo, no caso aqui, Lameque pedindo a Matusalém, que ele vai então a Enoque, que é o pai de Matusalém. Lameque é neto, Noé é bisneto de Enoque. Então que vás a Enoque, nosso pai, e ouças dele a verdade. Isto é o que está pressagiando Noé, a vida de Noé. Já que Enoque habita com os anjos. Provavelmente um lugar reservado que Deus reservou para Enoque, que era consultado, segundo a tradição do Apocalipse de Enoque. Depois nós vamos continuar no versículo 25 em diante. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.